Eu tenho algumas perguntas para fazer antes de começar. Quem aqui que está ouvindo é pedagogo de formação mesmo, que se formou em pedagogia? Legal, algumas pessoas. E me deixa feliz, mas me deixa preocupado também, porque cada vez mais, sempre que a gente fala de inovação na educação, o pedagogo tende a botar um pé para trás e falar, pera, inovar como? Calma, mas quem que está falando? Calma. E cada vez mais que eu vou falar de educação, eu vejo menos pedagogo na plateia. Isso me deixa um pouco preocupado, mas também me deixa feliz que são cabeças diferentes entrando na educação para tentar mudar alguma coisa, realmente dar um passo largo. Então eu vou falar um pouco sobre habilidades comportamentais, principalmente a resiliência dentro do ensino com STEM e STEAM. Eu tenho 15 minutos para falar, eu vou provavelmente passar um pouquinho do tempo, eu sempre faço isso, não é por maldade, é porque eu falo mais com o homem da cobra mesmo. Bom, quem que sou eu, afinal? Não sou pedagogo de formação, eu tenho um pouquinho de receio até de pedagogo. Toda vez que eu vou falar com um pedagogo, eu tenho uma ideia muito legal, eu falo, cara, deixa eu contar um negócio que eu tive uma ideia. Ele fala, não. Eu falo, tá bom. É sempre assim, eu tento trazer um negócio novo para a sala de aula, o pedagogo fala não. Então eu tenho um pouco de receio. Mas a minha formação, ela é um pouco complicada. Eu comecei no design, na verdade, com 8 anos eu tive um AVC. Quando tive um AVC, eu fiquei numa cadeira de rodas, com o lado esquerdo do corpo inteiro paralisado. Não mexia, não conseguia nem piscar direito. E foi nessa época que eu comecei a programar. Então eu não podia sair de casa brincar. E eu falei, tô aqui de bobeira, tem um computador na minha frente, eu comecei a programar. E com 14, me apaixonei pela programação. E com 14 anos eu fui, então, comecei a dar aula. Eu fui fazer um ensino médio técnico, não gostei dos professores, achei que eles estavam ensinando era errado, da forma errada, na velocidade errada, estava tudo errado, os professores não queriam dar aula, eu comecei a eu mesmo dar aula. E me apaixonei por dar aula, tanto quanto pela tecnologia, e eu matava a aula para estudar, para voltar e dar uma aula mais legal. Então, eu sempre tive essa briga com a educação formal. Então, com 17 anos, 16 para 17, entrei na faculdade de design. E a gente sempre tem essa visão de que a gente vai entrar na faculdade, a gente vai estudar só o que a gente quer, e vai ser legal, a educação lá é diferente, e não foi. Então, eu decidi que eu ia para o Canadá. O lugar que eu queria estudar no Canadá custava $100 mil por ano e não aceitava vale-refeição, então eu não tinha condição de fazer. Consegui uma bolsa para estudar lá, não era uma bolsa 100%, mas me ajudou a ir para lá, fui. E o que eu ia estudar lá? Desenvolvimento de jogos, programação aplicada a jogos. E lá eu aprendi tudo que eu sei sobre engajamento. E eu acabei me especializando em engajamento, em como engajar pessoas. O que faz um jogo ser divertido, afinal? E o que faz alguém querer jogar um jogo? E tem uma frase muito forte no game design, que um jogo só é um jogo quando ele é voluntário. E eu vejo na educação o tempo todo a gente botando uma criança para jogar um jogo que ela não quer jogar. E daí o jogo não funciona, obviamente. Bom, fui hacker por muito tempo, fui líder de um dos maiores grupos hackers do Brasil. A gente fez muita coisa legal, mas eu queria falar um pouco do mercado de trabalho do século XXI primeiro. Então, a gente tem números que mostram que o mercado de trabalho vai mudar. Cada vez mais tipos de trabalho vão ser extinguidos. E 89% das instituições de ensino não estão preparadas para essa mudança. Mas nem um pouquinho preparadas. E toda vez que tenta mudar, parece que se distancia mais da educação, do mercado de trabalho de fato. 74% das profissões podem e vão ser automatizadas de alguma forma. É até clichê falar, mas o mundo mudou. Hoje a gente já tem carros autônomos, então até o Uber, que acabou de ameaçar o emprego do taxista, já está sendo ameaçado por carros autônomos. Em 3 anos, o emprego do Uber, que acabou de chegar, já está sendo ameaçado, porque agora a gente tem Uber autônomo na Califórnia. Eu peguei um Uber autônomo lá, você pede, vem o carro sem motorista. A Netflix hoje usa robôs para construir os roteiros. Então, quando a gente falava que, não, mas tem
trabalhos que nunca vão ser substituídos, que é impossível, não sei o quê. A Netflix bota um robô para estudar o Twitter e falar, tem que acontecer isso, isso e isso na série. Dessa forma, com esses personagens, com esse contexto. Então, as profissões que a gente nem imaginava que eram capazes de chegar lá, de serem extinguidas, estão sendo ameaçadas já. Caixa automático no supermercado, não precisa nem falar. Quando eu morava no Canadá, 80% dos caixas do supermercado que eu frequentava eram autônomos. Você mesmo passava suas compras e pagava e ia embora. Mas, apesar disso daqui ser muito verdade, eu discordo um pouco. Aliás, discordo bastante. Eu acho que o mundo mudou, eu acho que só que ele mudou de novo e a gente não percebeu. O que está impactando mesmo? Não é o carro autônomo, não é o Uber. Hoje o meio de transporte que está impactando a forma que a gente se locomove é o patinete elétrico. E uma coisa muito interessante do modelo de negócio do patinete elétrico é quando você inicia ele não inicia uma corrida, ele inicia um passeio. A gente passou pela era dos preços. Quem cobrava mais barato ganhava o cliente. Bastava você ser barato e eficiente e ter um mínimo de qualidade, você vendia. Era simples. A gente passou para a era do rápido, o fast food. Quem entregasse mais rápido para você, quem botasse primeiro na porta da tua casa, ganhava. A gente queria cada vez mais rápido. A gente foi para a era da informação. Eu quero mais transparência com o que eu consumo, eu quero mais liberdade para escolher. E a era da informação foi muito mais rápida do que a gente imaginou. E quando eu estava no Canadá, um professor meu já falou, a era da informação está acabando. Eu falei, pera, mas acabou de começar. Foi tipo, semana passada, acho que a gente começou a falar disso e está acabando. E agora eu entendo por quê. A gente está na era da experiência. Na era da atenção, na verdade. A gente busca ganhar a atenção das pessoas. E por isso, uma das habilidades mais disputadas no Vale do Silício hoje é a oratória. Quem tem oratória no Vale do Silício já se destaca. Porque o que eu quero ganhar é a sua atenção, eu quero botar um pedacinho meu na sua memória, que você lembre de mim para sempre. Então, o Google hoje, e é um caso real de um amigo meu que estava concorrendo a uma vaga no Google, e eu tinha alguns contatos, tenho ainda, alguns contatos no Google. Ele é provavelmente o melhor programador que eu já conheci na vida. Ele fazia coisas que ninguém acreditava. Tipo, ele pegava e falava, eu tive uma ideia, vou programar isso daqui. Então eu falava, nem perde tempo. 3 horas depois estava programado. E ele foi indicado para uma vaga no Google. E uma coisa muito interessante do Google, ele não abre vaga. Ele já conhece quem ele quer contratar. Ele já sabe quem é você. Ele só te liga e fala, então, eu tenho um emprego perfeito para você. E dessa vez o Google estava errado. Eles chamaram esse meu amigo para entrevista lá em Palo Alto, no Vale do Silício. Chegou lá e ele não foi contratado e o feedback foi, você não é criativo o suficiente para trabalhar com a gente. Área de exatas, programação. O cara que você não quer que seja criativo não passou, foi barrado por não ser criativo o suficiente. Aquela coisa do caixa automático, do fast food, está acabando. Hoje o grande movimento é compre local. Compre artesanal, compre especial, o que te entrega experiência, o que tem o cheiro, o que é real, não o que é artificial. E essa mudança veio, e ela veio muito forte, muito mais forte que muitas outras mudanças. Mas beleza, a gente já entendeu que o mundo mudou. E a educação, como que tá? Eu queria fazer um parênteses. Eu estava assistindo uma palestra em Harvard de um antropólogo, um professor antropólogo lá, e ele falou um negócio que me marcou muito. Ele falou, você quer achar uma tendência? Olha para a publicidade e olha para a moda. Você quer achar um negócio antigo? Olha para a educação. Ela é a última a perceber a mudança. A educação não muda até ela estar falindo completamente. E é o que está acontecendo hoje. Ontem eu estava estudando para vir fazer palestra no quarto do hotel e com toda essa discussão do corte na educação, eu vi um vídeo de um cara falando, olha, eu não sou nem a favor nem contra os cortes da educação. Mas eu acho que a gente deveria, ao invés de discutir quanta verba vai, como a gente está educando. E eu achei isso fantástico. E é muito engraçado ver a tecnologia entrando na educação. Então, agora a gente tem PowerPoint. Nossa, tem muita coisa legal que dá para fazer no PowerPoint. Se a gente dá para o professor, ele vai lá e só facilita porque ele não tem que escrever no quadro. E o aluno continua copiando a matéria igual.
Aí agora a gente tem EAD. Nossa, EAD vai ser a grande revolução. Porque a gente pode fazer coisas incríveis com EAD. Aí a gente pega e filma um professor na sala de aula fazendo a mesma coisa que ele fazia na sala, só que agora no computador, e já não funcionava na sala. Imagina no computador. Quer dizer, a educação ela tende a errar o passo. Mas aí a gente chegou num negocinho chamado STEM. O STEM chegou para ensinar. A educação olhou e falou, cara, a gente precisa começar a formar programador, engenheiro, cientista, pessoas técnicas. E o STEM chegou com tudo lá fora, eu vi essa transformação, eu participei de vários programas da hora do código e foi muito forte. No Brasil a gente está começando a implementar em tudo que é lugar, a minha empresa faz implementação do STEM de uma forma completamente diferente. Que qual que é o problema? A gente começou a ensinar STEM igual a gente ensinava todas as outras matérias. Era o professor no centro, o professor, ninguém podia falar mais alto que o professor, ninguém pode falar mais alto que o professor. E a gente simplesmente ensina técnica. A gente não ensina nada além de técnica. De novo, a gente está cometendo os mesmos erros. A gente coloca ferramentas e erra. Porque a gente colocou a ferramenta, não mudou o modelo. Então nasceu o STEAM. O STEAM foi a inclusão das artes dentro do modelo STEM. Então ficou ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Eu achei fantástico, porque eu já vinha do design. E o que foi muito legal no STEM, desculpa. Quando ele veio, ele não foi só a inclusão de artes, mas foi a inclusão de habilidades comportamentais, da criatividade, da comunicação, da colaboração. Quantas vezes vocês não ouviram o aluno falar, professor, pode ser grupo? E o professor fala, não pode ser grupo. Como não? Tem habilidade mais importante do que saber trabalhar em grupo? Não sei se é preguiça do professor de realmente montar uma atividade em grupo que seja impactante, ou se é um modelo mental que está errado. Eu não sei dizer. A gente monta atividades em grupo que são fantásticas, os alunos amam. Quando a gente entra numa escola, a gente desconstrói e reconstrói o laboratório de informática inteiro deles. Desde computador, gabinete. E é muito engraçado, porque parece que ninguém nunca olhou para o laboratório e falou, tem alguns problemas aqui. Por exemplo, geralmente o laboratório de informática de uma escola tem um gabinete desse tamanho. E a criança é desse tamanho. E daí o gabinete fica na frente da criança, ela não consegue ver nada, ela não presta atenção, aí o professor briga com ela. Quer dizer, o ambiente está completamente mal preparado para a atividade e a gente culpa a criança, fala que o aluno está errado, que ele tem déficit de atenção, que ele blá blá blá. Mas o STEAM chegou para mudar isso. O STEAM chegou falando, olha, a gente tem que ensinar em grupo, a gente tem que ensinar a criatividade, não é opção mais, a gente tem que ensinar a criatividade, a gente tem que ensinar comunicação, tem que ensinar colaboração e resolução de problemas. Eu vou passar por algumas metodologias que a gente usa. Eu acabei não falando o que a minha empresa faz, mas ela chama Code Hall. A gente é uma escola de tecnologia para crianças. Só que a gente não ensina tecnologia. Aliás, a gente ensina tecnologia, mas o nosso foco não é o ensino da tecnologia. A tecnologia é só um meio para desenvolvimento de habilidades. É óbvio, é essencial você ensinar uma criança uma outra linguagem de programação. Mas não, ela não vai ter que programar daqui a 10 anos como um engenheiro da computação programa. Mas ela vai ter que trabalhar em grupo, independente da área de atuação dela, ela vai ter que trabalhar em grupo, ela vai ter que saber se autogerenciar. Então a gente ensina habilidades comportamentais através de habilidades técnicas. E o impacto nas crianças é fantástico. Teve um pai de aluno que semana passada foi falar comigo e falou, Matheus, vem cá, eu posso assistir uma aula de vocês? Eu, não, pode, né? Por mim pode, tem que ver pela escola. E eu falei, porque eu não entendo. Toda vez que a Melissa chega em casa, ela tem uma história diferente, que é uma história muito significativa. Ela fala sobre comunicação, sobre não brigar, sobre entender, sobre empatia. E é sempre nas quartas-feiras, quando ela tem aula com a Code Hall. Eu não entendo isso. E agora ele vai assistir uma aula e vai entender. Eu vou passar um pouquinho quais são as dinâmicas que a gente faz. São exemplos simples. E a gente nunca, literalmente nunca, repete uma dinâmica em sala de aula. Então, para cada escola que a gente vai, é uma dinâmica mais direcionada para aquela escola. Tem escolas que o aluno simplesmente não pode gritar em sala de aula.
Não, gritar no sentido de se empolgar, né? Então a gente não pode botar uma dinâmica tão ativa, mas a gente pode adaptar e testar os limites da escola. É muito importante isso. A gente hoje, além de uma ferramenta, é uma forma de transformação da escola. Eu fui palestrar numa escola que a gente entrou agora e 80% dos professores riram da minha cara, falando, não, isso é impossível, eu sei que você falou que você vai fazer, é impossível. 6 meses depois, eles estavam pedindo para eu ensinar eles a montar o plano de aula igual a gente. Então a gente é uma ferramenta de transformação também. Como que a gente desenvolve criatividade? Nas aulas extracurriculares, o nosso material didático é um pouco diferente. O próprio aluno cria o material dele. Como assim? Ele é como se fosse um fichário, só que ele é impresso em 3D. Então a criança começa aprendendo a diferença do mundo 2 e 3D. Ela cria o modelo tridimensional do fichário dela, personaliza como ela quiser. Bota na impressora 3D que elas construíram, imprime o fichário do jeito que ela quer. E esse fichário, ela vai montando com as atividades que ela quer fazer. E conforme o desempenho dela, ela vai construindo um personagem. Esse personagem, ele é a persona dela, é o que ela quer ser, não necessariamente o que ela é. E é muito legal, porque a gente consegue identificar padrões comportamentais dentro da criança, simplesmente com uma atividade extremamente lúdica, extremamente prazerosa para ela. Eu não preciso chamar a criança na coordenação. Eu só percebi que ela parou de botar ponto de habilidade em comunicação e está botando em resolução de problemas ou em habilidades técnicas. Opa, essa criança teve alguma alteração de padrão comportamental. A gente já identificou casos de agressão doméstica através desse método. Então, é fantástico. E a criança tem a liberdade. A escola tirou a liberdade da criança. Ela tem a liberdade de construir o material, desde o material didático até os projetos como ela quiser. Como que a gente trabalha a comunicação? Esse é meu exemplo favorito disparado. A primeira aula que eles têm de algoritmo, eles têm que entender que um computador pensa igual a um computador. Se eu falar para o computador, abre a porta, ele não sabe nem o que é a porta. Então, vocês já ouviram falar de slime, né? Aquela massinha que todas as crianças adoram. Só um adendo que eu acho um absurdo. As escolas estão proibindo o slime, ao invés de levar para dentro da sala de aula. É uma ferramenta que dá para ensinar um monte de coisa. E a justificativa que eu ouvi é que a gente não pode trazer o universo da criança para dentro da sala, porque senão ela não conhece outras coisas. Ok, mas vamos usar como ferramenta. O que a gente faz? A gente ensina elas a construir um slime primeiro. Então, quais são os ingredientes que precisa, qual que é o modo de preparo, etc. Eles se reúnem em grupo e cada grupo vai escrever detalhadamente para um computador executar e construir o slime. O que é legal? O computador é o professor. É um dos primeiros contatos que a criança tem com o professor. E qual que é o erro que sempre acontece? Erro não, mas a primeira tentativa que a criança faz de construir o slime. Ela tem que adicionar corante, ela fala, adicione corante. O professor pega o pote de corante e joga dentro da mistura. Ela não falou, abra o corante, ele não falou, despeja o corante, não falou quanto corante. E as crianças, imagina, 8, 10 anos, vê um professor jogando um pote de corante dentro de um monte de uma mistura de água com farinha, com terra, com glitter, elas ficam completamente loucas. E a gente vai passando de grupo em grupo, pegando as instruções deles, e o que é mais legal é que eles começam a perder o medo de errar. E eles se revoltam com a gente, é muito engraçado. Eles pegam, mas você sabe como que tem que fazer? Por que você está fazendo errado? Não, porque está escrito errado, eu só estou seguindo o que você está falando. E eles vão, conforme a gente vai passando do grupo 1 para o grupo 2, para o grupo 3, geralmente a gente passa 4 vezes em cada grupo. A gente vai vendo que daí tá lá, colocar corante na mistura. Aí ela risca o colocar e escreve despejar. Aí ela risca o despejar e coloca abrir o corante. Aí ela risca o abrir o corante, aí ela escreve, na outra página tá certo. Aí ela te dá 3 páginas e daí ela vai tentando, e no final quase sempre tá errado. E não é motivo para ela parar de fazer, não é o fim. É só um meio, é só uma tentativa. Bom, colaboração. Colaboração também é um exemplo fantástico. A gente tem algumas atividades que liberam recursos da sala de aula. Então, por exemplo, eles estão desenvolvendo um projeto e eles querem usar um drone. O drone custa
entre aspas, você precisa ter pelo menos 1.500 pontos, que a gente chama de insígnias. Isso que acontece, as insígnias são da sala. Então, eles têm que trabalhar em conjunto para a sala ganhar, não para cada grupo e nem cada criança. Óbvio, quando uma criança acerta, foi ela que acertou, ela tem o reconhecimento, ela tem a influência social sobre aquele grupo. Mas é sempre a sala ganhando. E eles têm que trabalhar em conjunto, e é muito legal como eles trabalham em conjunto. Porque a gente não dita regras. A gente fala, olha, gente, a gente tem esse objetivo, a gente tem esse projeto que tem que ser desenvolvido, esse problema, que me leva para o último ponto, que é pensamento crítico, lógico, matemático. E para mim é o mais legal, que é como a gente faz a transição de um tema para o outro. Então eles estão aprendendo Scratch, ou estão usando o Scratch como ferramenta para desenvolver raciocínio lógico. Quando eles vão sair do Scratch e ir para o Arduino, por exemplo, a última aula de Scratch é só um projeto que ele não funciona. É um projeto que ele simplesmente não funciona, o professor mostra o que o projeto tem que fazer e o código está errado. E eles têm que ficar trabalhando e tentando em cima do código, e nunca são códigos simples. A gente incentiva, inclusive, que o código seja tão difícil que o aluno saia de lá sem conseguir resolver ele por completo, mas que ele tenha a chance de voltar e resolver. Que ele tenha a chance de salvar aquele código e resolver em casa. E os alunos, a gente não precisa passar a tarefa de casa. Eles voltam e resolvem o problema em casa. Eles chegam em casa, eles estão pensando naquele problema, que eles sabem mais ou menos como resolver, eles gostam da forma que foi apresentada, e eles resolvem em casa. Eles estão trocando o tempo de Fortnite deles, de celular. Eu falei Fortnite, umas 4 pessoas. Mas eu também jogo, então tá perdoado. Outra coisa, a gente criou um mapa de Fortnite, que não usa arma, que não usa nada, que é um mapa para ensinar colaboração para eles. A gente usou Fortnite de novo como ferramenta. Óbvio, cheio de limitações dentro do possível, mas ele virou uma ferramenta. A gente já fez trabalhos com Minecraft. Cadê a Cíntia? A Cíntia estava por aí. E a gente fez um trabalho numa escola em Curitiba com o Minecraft, que a pedagoga, que é a Cíntia, que sumiu agora, não gostou da palestra, ela chegou, eu perguntei, e aí, Cíntia, como foi? Ela falou, cara, foi a primeira vez que no último dia de aula nenhuma criança foi para casa chorando. Quer dizer, aquela ferramenta que antes era proibida, agora vem para a sala de aula como uma ferramenta de acalmar a criança, de ensinar, de desenvolver habilidades comportamentais. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu passei 3 minutos do tempo. Eu espero que não tenha sido cansativo. E muito obrigado a todos. Eu vou ficar aqui para conversar com quem quiser saber mais da Code How. Muito obrigado.